Muito bom dia, senhora presidente, deputada Lizia Coelho, colegas deputados, telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio Assembleia. O Brasil encerrou ontem um mês memorável. Acabamos de realizar a Copa do Mundo e eu confesso que já estou com saudades da Copa do Mundo. Ela marcou os meus dias durante esses 30 dias em que aqui foi realizada. Eu acho que o Brasil cresceu não apenas como um país forte no esporte, mas cresceu como nação. Em primeiro lugar, se mostrou capaz de, vencendo o ceticismo de uma minoria que não tem muita fé no nosso país, se mostrou capaz de realizar um evento de porte internacional. É bom que a gente não esqueça que o futebol é o esporte mais popular do mundo. Envolve bilhões de pessoas na torcida, milhões de pessoas nas atividades relativas à gestão do esporte. E fizemos tudo com absoluta competência, com grande dedicação. Sob todos os indicadores, sob todos os aspectos, a Copa do Mundo no Brasil foi um sucesso. Maior média de espectadores, maior média de público nos estádios. Maior média de público no estádio dentre todas as Copas. Uma segurança, muita tranquilidade nos aeroportos, Os milhares de estrangeiros visitando o nosso Brasil e conhecendo a nossa cultura, a nossa natureza, a nossa gente, os nossos costumes, se apaixonando pelo Brasil. E não apenas pelo litoral, como acontecia no passado, onde a maior parte dos turistas se contentavam com o Rio de Janeiro, com Salvador, Recife, um pouco Fortaleza, praticamente apenas São Paulo, que não é litoral, a cidade de São Paulo recebia também muitos turistas no Brasil. Agora não, Manaus, Cuiabá, enfim, o interior do Brasil também foi chamado para se integrar, desde o norte até o extremo sul, de Manaus a Porto Alegre. Milhares e milhares de turistas estrangeiros tiveram a oportunidade de conhecer o Brasil. Ou, colocando pelo outro lado, o Brasil teve a oportunidade de se apresentar a milhares e milhares de estrangeiros, turistas que vieram ao nosso país, mostrando todo o nosso potencial cultural, todo o nosso potencial ambiental, todo o nosso potencial relativo aos costumes e fazendo com que os estrangeiros se apaixonassem pelo nosso país. Ao lado disso, o maior índice de audiência na mídia do mundo, televisão, internet, mesmo nos Estados Unidos, que não tem tanta tradição assim no futebol, as partidas da seleção norte-americana tiveram nos Estados Unidos mais audiência do que a final dos esportes que eles mais gostam lá, como é o caso do basquete, como é o caso do futebol americano. Então o Brasil teve a oportunidade de se mostrar para o mundo inteiro. E quem tem um pouco de juízo e não faz politicagem com tudo na vida, sabe que esta é uma oportunidade de ouro, porque o turismo é uma das indústrias que mais cresce no mundo. O turismo é uma indústria que não gera poluição, que, se conduzido com competência, com qualidade, com seriedade, gera muitos benefícios em termos de empregos, em termos de renda para o nosso país. É hora de quebrar aquela tendência do Brasil enviar mais turistas do que receber turistas. É o campo da economia que pode crescer com mais rapidez e gerar o maior número de empregos num país como o Brasil, é exatamente o turismo. E a Copa foi um pontapé fortíssimo no sentido de alavancar a essa indústria do turismo, que tanto pode ser feita numa cidade como São Paulo, aquele gigante,
como ser feita numa pequena cidade do interior, porque os atrativos turísticos são os mais diversos. Desde um acidente natural, desde uma bela paisagem, até os costumes de um povo podem atrair, se bem trabalhados, os turistas europeus, norte-americanos, asiáticos, e assim ajudar a trazer renda e a gerar emprego no nosso país. Não é à toa que a imprensa internacional já admite que a Copa do Brasil foi a Copa das Copas. Não é à toa que em inúmeras vezes a gente ouviu estrangeiros dando entrevista e dizendo assim: a Copa do Mundo devia ser realizada sempre no Brasil. Sempre no Brasil. Então, absoluto sucesso, fomos capazes de realizar um evento de nível internacional, vencendo um ceticismo daqueles que diziam: os estádios não vão ficar prontos. Ficaram prontos, estádios belíssimos de qualidade internacional. Daqueles que diziam: os aeroportos não vão ficar prontos. Ficaram prontos e funcionaram a contento, atendendo a brasileiros que também viajaram na Copa e a estrangeiros. Daqueles que diziam: as pessoas não vão conseguir chegar aos estádios. Chegaram e saíram dos estádios com absoluta tranquilidade. Tudo funcionou a contento. E eu sabia que seria assim, porque não sou louco, não sou cego, nós sabíamos que seria assim. O Brasil já é acostumado a realizar grandes eventos. O Carnaval é um gigantesco evento que o Brasil realiza de ponta a ponta. As festas juninas são um gigantesco evento que o Nordeste do Brasil realiza todo ano com grande sucesso. Realizamos também grandes festas religiosas, sejam católicas, sejam evangélicas ou de outras religiões. Então o Brasil já é acostumado a realizar grandes eventos. Apenas aqueles que querem fazer politicagem com tudo é que diziam que o Brasil não seria capaz de realizar uma Copa do Mundo. Realizamos sim, e vamos realizar também com total sucesso a Olimpíada daqui a 2 anos na cidade do Rio de Janeiro. Mas além de dizer que nada ficaria pronto, eles também partiram para a mentira pura e simples, dizendo que estava faltando dinheiro na educação porque estava sendo gasto dinheiro na Copa. Ora, os estádios não foram construídos com recursos do orçamento da União. Já demonstrei isso aqui. Dos 8 bilhões aplicados nos estádios, metade ou foi de empresa privada ou de governos estaduais, que são donos dos estádios construídos. A outra metade foi empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, empréstimo que será pago por aqueles que pegaram o dinheiro emprestado. Onde é que foi aplicado dinheiro público? Aí sim, quase 18 bilhões de reais do orçamento da União aplicado em mobilidade urbana, por exemplo, em telecomunicações, em obras que já estão mudando a qualidade de vida das pessoas de 12 cidades brasileiras que receberam esses investimentos. E no caso das telecomunicações, serviços que melhoram a qualidade de todos nós brasileiros numa área que é essencial. Os aeroportos, aqueles que contaram com recursos públicos, também já estão servindo aos brasileiros e aos estrangeiros e vão continuar servindo. Mas a mentira não parou por aí. Disseram que os nossos estádios foram os estádios mais caros. Não foram. Estudos internacionais mostram o seguinte, com valores atualizados para fevereiro de 2014, os nossos estádios ficaram nos preços dos estádios construídos para as Copas anteriores e até mais baixo. Em dólar, a comparação aqui, por exemplo, o estádio do Japão, o Nissan Estádio, custou 655 milhões de dólares. O Mané Garrincha custou 601 milhões de dólares. Lá na África do Sul, o Cop Tower custou 573 milhões de dólares. Aqui no Rio, o Maracanã custou 450 milhões de dólares. Na Alemanha, o Allianz Arena custou 506 milhões de dólares. O Itaquerão, em São Paulo, que é um estádio do Corinthians, custou 351 milhões de dólares. No Japão, de novo, o Sampdoria Dame
custou 458 milhões de dólares. E o Mineirão, 297 milhões de dólares. E assim eu poderia continuar comparando estádio por estádio. Se pegarmos e compararmos também por cadeiras, ou seja, por vaga para assistir o jogo, também os estádios brasileiros estão abaixo dos valores dos estádios construídos para as Copas anteriores, do Japão e da Alemanha, que foram as mais recentes. Então, senhores, recorreram a tudo. Por último, no desespero de fazer politicagem com tudo, querem dizer que a seleção brasileira perdeu para a Alemanha de forma vexatória por culpa da presidente Dilma. Como se a presidente Dilma escalasse e treinasse a seleção brasileira. A seleção brasileira. Já tem candidato a presidente, como o Aécio Neves, que disse assim: a Dilma vai pagar a conta pela derrota da seleção brasileira. Ora, meus senhores, que presidente da República em algum momento da história escalou a seleção brasileira, treinou a seleção brasileira, acompanhou a seleção no campo no momento em que a partida está sendo realizada? Nós temos que encarar esse desastre que aconteceu com a nossa seleção naquela partida com a Alemanha como uma oportunidade para fazer uma avaliação do que está acontecendo com o futebol brasileiro, para verificarmos que reformas devemos fazer na gestão do futebol brasileiro, para que esse enorme potencial que é a capacidade que o Brasil tem de gerar grandes atletas, grandes craques, se transforme numa capacidade de continuar tendo um bom desempenho em todas as Copas. Isso não significa que a gente deva ganhar todas as Copas. Se isso acontecesse, o futebol até perderia a graça. A Fórmula 1 está perdendo a graça porque todo campeonato, não sei se a palavra todo ano tem um piloto que ganha quase todas as corridas. Porque quem decide é o carro, é a tecnologia. O futebol, uma das coisas que faz com que a gente se apaixone pelo futebol e ele seja o esporte mais popular do mundo, é o seu alto grau de imprevisibilidade. Mesmo o país mais forte do futebol não tem condição de ganhar todas as Copas do mundo. Agora, é preciso que haja condições de não acontecer um vexame do grau que foi aquele vexame naquela partida com a Alemanha, em que simplesmente o Brasil não jogou. O Brasil apagou em campo e assistiu a Alemanha fazer 7 gols e poderia ter feito mais. Não fosse o enorme respeito que a seleção alemã demonstra pelo Brasil, que é inegavelmente o país mais forte do futebol mundial, quando a gente considera toda a história do futebol mundial. Então é preciso ter seriedade e ir a fundo na questão. Quem de nós sabe o que é que a CBF faz com a gestão do futebol brasileiro? Quem de nós sabe o que é que acontece em cada federação de futebol deste país? Quem de nós sabe o que é que está sendo feito com 0,5% da arrecadação de todas as loterias, que é repassado para a Confederação Brasileira de Clubes e transferido para as federações? Quem de nós sabe de alguma coisa sobre isso? É preciso ter transparência na gestão do futebol brasileiro. É preciso algumas alterações na Lei Pelé. Nosso maior craque, o craque de todos os tempos, Pelé, deu nome a uma lei que, infelizmente, tem alguns aspectos negativos. E um dos aspectos negativos da Lei Pelé, que é de 1998, talvez o último legado negativo da gestão neoliberal do PSDB no Brasil, do governo Fernando Henrique Cardoso, é que a Lei Pelé entregou a sorte dos nossos craques a empresários que são intermediários de jovens talentos para os clubes europeus. Alguém já tinha ouvido falar em Maxwell, senhor? Está concluído o tempo? Nobre orador, me alongue seu tempo. Já passou 2 minutos. Estou concluindo, presidente. Mas eu lhe cedo mais 5 minutos. Não. Quero concluir em 1 minuto, presidente. Tá certo. Alguém já tinha ouvido falar em Maxwell? Não. Em Dante? Em William? Eu não tinha. Ouvi falar nesses homens depois que eles foram convocados para a seleção brasileira. E são bons jogadores. Qual é o problema?
eles não se fizeram jogadores em clubes do Brasil. Ainda muito jovens foram sacados por algum empresário esperto e levados para a Europa, ou para a Turquia, ou para a Rússia, para algum lugar do mundo, senhor presidente. Então, um futebol desse precisa de revisão. No passado, os nossos craques se faziam nos times brasileiros. Pelé, Rivelino, Tostão, Garrincha, Sócrates, Zico e tantos outros se fizeram jogando em time brasileiro. Atualmente, a única exceção é o Neymar, que se fez craque mundial jogando no Santos. Então, as coisas precisam ser tratadas com seriedade. O futebol precisa de uma profunda análise, de uma profunda revisão. Precisamos jogar a luz sobre os porões da CBF. Precisamos de mais transparência na gestão das federações de futebol. Precisamos saber o que acontece nos clubes do Brasil, porque, afinal, gerem recursos públicos também. E aí sim, começar um trabalho de longo prazo para que o nosso futebol, além de ser o melhor do mundo, esteja livre da possibilidade de um vexame do porte que foi aquele vexame em que o time simplesmente apagou diante da Alemanha. Senhor presidente, muito obrigado pela sua paciência e um bom dia. Não